Pois paz sem voz não é paz, é medo. É o que diz a música do Rapa, que por mais de 25 anos ainda ecoa na nossa cabeça. E a vontade de Joey Boy parece carregar essa mesma essência. Ele pregava a conciliação entre os povos, acreditando que a verdadeira paz só poderia ser alcançada através do diálogo e do entendimento mútuo. Em contraste, Imu, pela forma como o governo mundial é regido, acredita que a paz só poderia ser mantida através do controle e da opressão, sufocando vozes discordantes. Só que é em Luffy que tudo deságua. O capitão carrega a chama de Joey Boy, lutando incansavelmente pela liberdade e pela união dos povos. Ele rejeita o medo imposto pelo autoritarismo de Imu e segue em frente, guiado pela convicção de que a verdadeira paz só pode florescer onde há liberdade. Uma liberdade onde os povos são um só mediante a luz do sol. Yo, Geeks, é com o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1115 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então comentar esse capítulo que é bomba atrás de bomba. É eita atrás de vixe. E a gente já vai direto aqui porque tem muita coisa pra gente comentar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante, gente, vocês se inscreverem e reagirem aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. Vai, se inscreve aí, ajuda e fortaleça o Geek Brasil cada vez mais. Também pode dar uma olhada nos links da descrição desse vídeo, tanto pela Novel, quanto também fazer umas comprinhas lá pela Amazon. Começamos o capítulo com a história de capa da Yamato. Toko e Hiyori estão produzindo bentôs, enquanto Yamato sorri ao fundo quando Toko lhe cumprimenta. Elas estão produzindo bentôs para Yamato levar em sua jornada. Assim, nós observamos o capítulo começando definitivamente e vemos as reações do povo de Wano. Na verdade, nós vamos ver a reação do mundo todo, mas começamos pelas reações do povo de Wano. Alguém ali da nação comenta de que estão surpresos por receberem comunicações do mundo exterior. Mas o Vegapunk então comenta por que alguém foi chamado de pirata. Por que Joey Boy teve esse nome pirata colocado em si. Outra pessoa comenta que isso era algo que vinha do Orochi. Que o Orochi tinha um Dendemushi para se comunicar com o lado de fora, com a parte de fora do país. Momo pensa que Joey Boy foi um pirata honrado, parecido com o Luffy, a maneira como o mundo vai entendendo como foi o Joey Boy. E assim, o Kin acaba perguntando ao Momo, Kinemon acaba perguntando ao Momo se ele já conhecia quem era o Joey Boy. O Momo recebeu essas informações de Joey Boy sobre Zunisha no final da saga de Wano. E é claro que no meio dessa confusão, no meio de todo esse discurso do Vegapunk, nós conseguimos ver que também temos piadas, temos alívio cômico e vemos o bando do Demaro Black discutindo sobre esse tal de Boy, se ele é mais forte que o Capitão Kid. Eles estão todos vestidos de cosplays do bando do Kid. E assim, eles começam a discutir que é meio injusto comparar Kid com Joey Boy, porque Joey Boy está morto. E assim tem um trocadilho que o Oda faz aqui com o nome de Joey Boy para Joey Ball. A gente observa que é um trocadilho, a forma realmente como o Oda troca um dos katakanás. Eles trocam o I, que é colocado aqui para Joey Boy, que tem ali na parte, e também temos o Ru, que é Bauru, né, que é a forma ali de como se pronuncia no katakana. Então tem essa troca, acaba ficando Joey Ball, que seria bola feliz, para Joey Boy, ao invés de ser garoto feliz. Vegapunk então começa a explicar que leu um pouco dos poneglyphs. Ele revela que o que estava registrado neles era a memória de uma grande batalha incrível. Vegapunk diz que o inimigo de Joey Boy era o atual governo mundial. Os marinheiros ficam surpresos e preocupados, mas um deles acaba questionando que, se o inimigo é um pirata, é claro que o governo mundial vai
contrapor, ele vai se contrapor na realização e na idealização deste personagem. Voltamos para Egghead e Aquari está perseguindo Luffy, Brogy e Dory. Aquari grita o nome de Vegapunk muito, mas muito irritado. Vegapunk explica que antes do estabelecimento do governo mundial, havia uma aliança temporária entre os 20 reinos conhecida como Forças Aliadas. Ele menciona que o grupo de Joy Boy também era tão sólido que essa aliança foi necessária. Que o agrupamento que o Joy Boy criou foi algo tão gigantesco, foi necessário uma união de 20 reinos para conseguir bater de frente com as forças de Joy Boy. Vegapunk aponta que a batalha não era simplesmente uma luta entre o bem e o mal, mas sim um conflito entre duas ideologias. Enquanto Vegapunk fala disso, vemos Zunisha e uma silhueta de Joy Boy na forma Nika, lutando contra os 20 governantes. Pela primeira vez, vemos algo de Joy Boy, né? Agora temos aqui uma figura muito parecida com o Luffy, no G5, então nós observamos também que tem alguns relatos e a confirmação completa, já é uma confirmação, né, de que o Joy Boy tinha a fruta do Luffy. Agora, se fosse pra chutar algo aqui sobre qual que é essa treta ideológica entre o governo mundial e o grupo do Joy Boy, seria algo parecido com o que acontece com o Madara e o Hashirama em Naruto. Um queria a paz pela conciliação e outro queria a paz através do autoritarismo. Mas Joy Boy provavelmente quis algo a mais, e esse algo a mais colocou 20 reinos contra ele. Eu acredito que os 20 reinos não seriam arrastados por Imu se não tivesse um convencimento a mais sobre uma vontade de Joy Boy. Não que sua vontade fosse errada, mas sim algo que poderia prejudicar e muito essas 20 nações. Eu já tenho algo em mente do que pode ser essa ideia do Joy Boy, mas a gente fala sobre isso em outro vídeo. Vegapunk começa a destacar que o reino onde Joy Boy nasceu era muito avançado em termos de civilização, surpreendendo pelas suas conquistas mesmo 900 anos atrás. Durante os últimos 100 anos de guerra, foram descobertas armas que parecem impossíveis de serem produzidas, mesmo com as tecnologias dos dias atuais do mundo de One Piece. Vemos as reações do pessoal de Zou, e Carrot está com uma capa do comandante da região. Ela está admirada com as revelações que o Vegapunk está contando para o mundo. Vemos o bando do Fox e ele está na pior. Eles estão na pior, com um navio igual ao do Luffy quando ele sai de Down no primeiro capítulo. Fox fica intrigado como as informações do Vegapunk estão sendo decorridas e acaba chamando o cientista de mané. Porsche mostra que está mais interessada em matar a sua fome do que em todo esse discurso. Vegapunk diz que essas tecnologias, que as tecnologias do mundo passado eram impossíveis, na verdade são impossíveis de serem replicadas mesmo com a sua genialidade. Humber então o acusa de ficar se gabando, toda hora se chamando de gênio, 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 e ele fala, pô, para de se gabar aí. E o Fox acaba reforçando o comentário do Humber e Vegapunk conclui que o problema ainda persiste, que essas tecnologias não podem ser replicadas. Vamos para dentro de Egghead e Edson está instruindo Stussy a liberar o domo e assim fugir. No entanto, Stussy expressa sua preocupação com o Chapéu de Palha e reluta em seguir as ordens, temendo que algo aconteça com eles antes da partida. Edson diz que essa discussão é fútil mediante a situação, já que os Gorosei conseguiram penetrar facilmente a barreira. Ele afirma que fizeram o melhor possível para ajudar o Chapéu de Palha a escapar e que eles conseguirão se virar. Stussy concorda em deixá-los escapar para evitar que Stella fique chateado, mas expressa confusão sobre seu propósito de vida agora, que Stella não está mais presente entre eles. A urgência de Edson a pressiona a sair logo daquele lugar, mas Stussy permanece indecisa sobre o seu futuro. O que vemos Kako ao fundo meditando sobre as palavras da Stussy, sobre qual seria agora o seu propósito. E não, Eiichiro Oda, eu não caio mais nessa. Eu não caio mais nessa espécie de redenção ali da CP, Kako, Lute, Kafka,
todos esses personagens aí, não caio mais nessa. Nem comece. Nami então chama o Jinbe pelo rádio, indicando que todos ainda estão esperando por eles. Jinbe se desculpa e diz que estão a caminho, mas o Zoro lhe interrompe, declarando que não há tempo para desculpas e começa a acelerar o Jinbe, pedindo pra ele ir ainda mais rápido. Cara, o Zoro é folgado pra caramba, né? Pena pra vencer o Lute e ainda quer dar ordens no coitado do Jinbe. Se dependesse dele próprio, o Zoro não achava nem um caminho pro navio. Iria rodar Egghead pro resto da vida. Nami questionou o Zoro, perguntando o que ele acha que está fazendo, prometendo lhe dar uma surra depois de falar dessa forma com o Jinbe. Ela alerta para a urgência da situação, observando que os navios estão se reunindo rapidamente na costa nordeste e que escapar vai ser algo impossível. Mesmo que eles consigam aterrissar no mar, não serão capazes de atacar todos os navios inimigos de uma vez, e eles vão ser cercados e fuzilados. Vamos para o grupo da Bonnie e vemos Sanji sendo mandado para longe no meio do caos. Caraca, se a Toei, sem nada, já faz um estrago com o Sanji, imagina o que a Toei vai fazer com esse quadro. Vai mandar o Sanji pro outro lado de Egghead, cara. Nojuro diz pra eles não obrigarem ele a usar sua espada, e Bonnie lhe responde como um trocadilho de que também vai cortar qualquer coisa. Nojuro tem um balão de pensamento, como se fosse a memória de alguém, dizendo que existe uma resposta biológica, como se fosse uma reação biológica. Nojuro chama por Bonnie e lança seu corte pra cima da garota, mas Franky consegue lhe salvar. Franky mais uma vez sendo inacreditável. Franky chama a atenção dela, dizendo para Bonnie não ser imprudente. Franky continua chamando a atenção da garota, dizendo que ela não vai durar muito dessa forma. Naquela batalha, é o futuro que está em jogo. Vegapunk então revela que o século perdido terminou com a derrota de Joy Boy. Nojuro então grita irritado, questionando até quando Vegapunk vai continuar falando, enquanto Omo se pergunta para onde Nojuro está indo, já que ele havia se desvinculado dos Mugiwaras e dos gigantes. Nojuro então pensa mais uma vez que essa é uma resposta biológica e que isso é algo extremamente irritante. E é interessante observar essa fala do Gorosei, porque é quase como se ele estivesse reclamando de como o Vegapunk é curioso, de como a humanidade é curiosa por si só. É quase como se ele não estivesse se reconhecendo como um ser humano também. Dá pra gente começar já a pensar um pouco mais além, no sentido de que os Gorosei não são humanos mesmo. A gente já tinha essa ideia, essas possibilidades, mas eles não conseguem nem entender o que é esse sentimento de curiosidade que a humanidade tem. Nojuro corta as nuvens de Egghead como se fosse nada. E dessa forma ele corta a base do laboratório do Vegapunk. Vegapunk começa a dizer que o fim dessa guerra gigantesca deixou marcas irreparáveis no mundo, marcando para nós sobre como os feitos dessa guerra foi algo cruel para o mundo de One Piece. Então vemos que o golpe do Nojuro acabou sendo lançado pela sua espada, liberou todos os cipis e acabou também libertando os serafins, ou jogou eles para a morte. Depende do ponto de vista. Mas quando ele liberta tanto os serafins quanto também os cipis, os serafins ainda estão dentro da bolha de Kairoseki. Então isso também é algo muito importante, porque mostra que essa bolha é resistente. Agora, se vai cair no chão e eles vão resistir, ou se a bolha vai resistir, eu espero que sim, porque o caos já tá completo com os Gorosei, e ainda os Goroseis controlando os serafins. Cara, vai ser mais doideira ainda. Vamos para o redor do mundo mais uma vez, enquanto vemos a Vila Shimotsuki com Koshiro ouvindo tudo quieto, observando os seus discípulos treinarem. Vegapunk começa a dizer que o mundo consiste em navegar entre ilhas. O cientista diz que navegar é algo muito difícil. Muitos terminam suas vidas sem nunca conhecer a cultura também de outros países, e quem dirá do seu próprio país. Algumas pessoas dizem que ele está exagerando. O mar é apenas perigoso, nada mais e nada menos. Vegapunk explica que nosso senso comum não se encaixa no mundo de 1000 anos atrás.
devido aos cataclismas que ocorreram durante o século perdido. Ele revela que o mundo já afundou no mar uma vez e que agora vivem sobre os fragmentos do antigo continente. Vegapunk diz que o mundo de 1000 anos atrás agora está completamente submerso nas profundezas do oceano. Temos então um quadro do Zaralho do Oda mostrando uma cidade inteira submersa. Dá pra ver mais ou menos aí no vídeo, mas caraca, que quadro incrível. E mais uma vez nós temos uma baleia aqui. E toda vez que nós temos uma baleia, temos uma relação com o One Piece. Vemos então as reações dos revolucionários. Interessante que na quadrinização o Oda colocou o Dragon lado a lado com o Koshiro. Olha só. E a gente se lembra que eles são aliados. Os dois personagens são aliados e a gente consegue ver isso através de um dos flashbacks do próprio Zoro. Nós também observamos que o Sabo está assistindo todo o discurso do Vegapunk em completo silêncio, colocando todas as peças do Vegapunk juntamente com as suas para completar o entendimento sobre quem é a pessoa que está sentada no trono vazio. E aqui tem uma coisa interessante sobre essa fala do Vegapunk. Lembra que eu falei que tem uma baleia na cena e toda vez que tem uma baleia em One Piece tem um reforço sobre o One Piece? Essa fala do Vegapunk nós temos o kanji de kata, que é usada para fragmentos. Ele normalmente é usado para fragmentos, mas ele também pode ser usado para pedaço. Vegapunk está dizendo que o One Piece foi fragmentado pelo mundo e todas as pessoas vivem nele neste exato momento. Meus amigos, explode a cabeça aí. É claro que o One Piece é um grande tesouro, mas também é Laugh Tale. E Laugh Tale é uma dessas partes, é um desses fragmentos espalhados pelo mundo. Esse é um ponto interessante, porque tudo vai se complementando como se fosse uma peça, ou várias peças se encaixando. Laugh Tale provavelmente vai ser a última peça desse quebra-cabeça a se encaixar. Kata de uma forma muito incrível no meio de tantos fragmentos. O Vegapunk então comenta sobre a possibilidade do mundo também ter tido vários continentes antigos desconhecidos. E aqui, meus amigos, eu e o Evandro cravamos muito. Em semana de derrota em Jujutsu Kaisen, eu e o Evandro em One Piece, nós estamos aqui de lado a lado para cravar essa teoria sobre o mundo de One Piece ter mais continentes. A gente falou aqui sobre 5, né, no bate-papo lá no Twitter, uma conversa lá no Twitter, mas aqui a gente tem já um pouco mais dessa ideia sobre mais continentes espalhados. É um vídeo bem legal pra gente comentar e trazer aqui pra vocês assistirem também. Então vale a pena, a gente troca ideia, conversa, vai gerando vídeo, vai gerando entretenimento pra vocês. Vamos para a Vila Kokoyashi e vemos Genzo e Nojiko. Genzo expressa incredulidade com a história contada por Vegapunk. Ele questiona Nojiko para onde ela estava indo diante de todas essas informações que podem causar uma crise no mundo. E Nojiko opta por visitar o pomar de laranjeiras, o lugar onde sua mãe está enterrada. E aqui, meus amigos, aqui o Vegapunk decide falar. Aqui ele decide falar. O Vegapunk argumenta sobre a impossibilidade de apagar 100 anos de história da memória mundial, se o mundo fosse ainda da forma antiga. Ele destaca que a elevação do nível do mar em 200 metros em apenas um século como um sinal para apagar o que aconteceu no passado. Marinheiros ficam chocados com a informação, mas precisam se ater ao que é importante, porque os cipis e os serafins estão caindo. Moradores de Moktal duvidam da veracidade das informações e ainda estão rindo dos dados do Vegapunk sem parar. Vemos o reino de Sakura e o rei Dalton está preocupado com o que está acontecendo. Dr. Akureha ri das informações, dizendo que o mundo ainda é um lugar muito interessante. E as pessoas em volta de Miss Golden Week discutem as implicações da elevação do nível do mar, apontando que uma montanha nas redondezas tem 200 metros, mostrando o quão alto que é isso. Um deles lamenta as consequências humanas nessa catástrofe que aconteceu entre 800 a 900 anos.
Vegapunk questiona se houve um aumento do nível do mar nesses 100 anos que foram apagados da história, sugerindo que isso pode ter sido causado por ações humanas. Vemos Morgans, Vivi e Wapol no jornal do Morgans, e Vivi manda o jornalista ficar quieto. Vegapunk opõe essa ideia dele sobre o que aconteceu durante esses 100 anos que foram apagados, sobre o século perdido, com a ideia de desastres naturais repentinos, apenas ali desastres da natureza. Mas ele é contra essa informação, porque ele argumenta que as mudanças não podem ser atribuídas apenas a eventos naturais, pois os danos seriam permanentes se fossem desse jeito. Vegapunk destaca a impossibilidade de explicar as flutuações apenas com base em disciplinas científicas convencionais, como climatologia, geologia, ciências ambientais e atmosféricas. Ele sugere que a causa está em algo além disso. Ao detectar o aumento global do nível do mar, ele fica convencido da existência de um evento catastrófico no passado. Vegapunk então aponta que as armas ancestrais foram responsáveis por afundar o mundo no oceano há 800 anos e sugere que elas ainda estão ativas. Ele conclui afirmando que a grande guerra do século perdido ainda não acabou, insinuando a continuidade do conflito. No final, vemos a silhueta de Mu-sama brincando com algumas borboletas e com seus olhos vidrados nas revelações do Vegapunk. Infelizmente, nós ainda não tivemos a revelação do rosto de Mu-sama. Isso deve ser ali algo muito importante pro Oda estar guardando. Mas acho que depois dessa fala, dessa discussão levantada pelo Vegapunk, já dá pra cravar aqui que Mu usou Uranus para destruir Lúcia. Pra mim já tá muito claro nesse sentido. Os poderes das armas ancestrais foram capazes de fazer o nível do mar subir em 200 metros. 200 metros, cara, é muita coisa. O ser humano nem consegue. Na verdade, 200 metros no nível do mar não chega mais nem luz. Não chega mais nem luz, para você ter uma ideia de quão fundo é 200 metros. Pode parecer pouca coisa em relação ao céu, mas para o mar é muita coisa. Se for pela lógica, o mar subiu 1 metro depois do ataque em Lúcia. Então, durante o século perdido, as armas ancestrais foram usadas 200 vezes. Tem noção disso? De quantas armas ancestrais foram usadas no século perdido? Imagina 200 bombas atômicas sendo jogadas no nosso mundo em um período de 100 anos. Caraca, ia tudo pro zaralho. Não ia restar nada, não ia restar pedra sobre... Não ia restar pó sobre pó, porque falar pedra sobre pedra é coisa aqui, chovendo molhado. Mais uma vez, o Oda foi do zaralho. E o melhor é que tem capítulo na semana que vem. Vamos continuar aqui discutindo, porque tem muita coisa pra gente falar de One Piece ainda por essa semana.